E aí vem de encontro com uma pergunta que eu recebi ontem, quando eu abri uma caixinha, falando que ia bater um papo aqui com o senhor, que as pessoas perguntam muito sobre as diferentes denominações das igrejas evangélicas, seja a batista, seja a adventista, seja, enfim, inúmeras outras, pentecostal. Por que há essa diferença nas denominações e qual, de fato, seria uma pessoa que está querendo buscar uma igreja evangélica, qual ela deveria seguir? Né? Porque existe muito isso. Né? Eu vi um jogador, quando você falou do jogador, eu lembrei de um jogador que está na Turquia e ele é evangélico, ele não achava uma igreja para frequentar que ele se sentisse bem. E ele estava buscando e ele acabou indo para o culto online e tal. Mas existe a possibilidade de buscar a igreja, de fazer somente cultos online para quem não tem uma igreja próxima? E quais são as principais diferenças das igrejas evangélicas? Mauri, essa pergunta é uma pergunta que remete a uma resposta que é muito antiga. Esse problema vem antes do cristianismo e vem antes das denominações, porque ele vem do ser humano. Sim. O ser humano é pelo partido, é pela divisão. Né? Bem antigo, lá no Gênesis, nós temos, no momento da adoração, uma crise familiar, Caim e Abel, sim, que gerou o primeiro assassinato em família e por um motivo religioso. Sim. Um entrega uma adoração que vem do coração e Deus recebe e a outra não. Então isso é muito antigo. Aí você tem todo o Velho Testamento, uma série de divisões religiosas. Torre de Babel nas línguas. Nas línguas. Então você tem isso muito antigo. Só que isso se agrava quando você tem o cristianismo institucional, porque aí, oficialmente você tem isso. Quando é muito interessante, quando Jesus estabelece a igreja, em Mateus 16, 18, ele está num lugar que, sempre quando eu vou a Israel, todo ano eu vou a Israel, eu espero voltar logo quando Israel conseguir eliminar os seus inimigos terroristas que invadiram Israel, mas isso já é uma outra história, esse assunto está se desenrolando. A gente ora pelo povo palestino, ora pelo povo judeu e que eles tenham paz, mas sabemos que tem um entrave terrorista no meio, que esperamos que esse terrorismo seja exterminado. Mas Jesus estava caminhando com seus discípulos, Pedro, Tiago, João, lá no norte de Israel. Na época, não era a província romana da Judéia, ele atravessa uma fronteira e está na província romana da Síria, onde hoje é Bânias, Cesareia de Filipe. E Jesus, então, pergunta: a quem eu sou? O que dizem que eu sou? Tu és o Cristo, diz Pedro, né? Filho do Deus vivo. Ali naquele lugar, Jesus diz: eu estabelecerei a minha igreja e as portas no inferno não prevalecerão. Mateus 16, 18. O que ele estava dizendo com isso? Fruto de divisão. Por quê? Ali já tinham habitado os cananitas, na pré-história de Israel, que adorava Baal, Moloque. Sim. Depois vieram os gregos, que adoravam o deus Pan, por isso que o nome do lugar chama Bânias, porque o árabe não sabe falar Pan, fala Ban, em vez de P, fala B. Então, ali o deus Pan já era adorado. Depois vem o Império Romano, César é adorado. Então, Jesus, ele traz algo diferenciado. Olha, eu não vou edificar a minha igreja em cima do que os cananitas, do que os gregos, do que os romanos edificaram, eu vou edificar sobre a minha palavra. E ele já diz depois em Mateus, Marcos, Lucas, João, que passará tudo, mas minhas palavras jamais passarão. Então, Jesus, ele sobe o nível, ele sai dessa zona de discussão religiosa. Ele quer edificar a igreja dele que prevalece. Aí passa 2000 anos, de fato. Aquele lugar virou um sítio arqueológico. Tudo que foi edificado sobre religião e pedra humana lá está, mas a igreja de Jesus prevaleceu. Só que a igreja de Jesus, embora sendo igreja de Jesus, que ela é universal, no bom sentido, ela está estabelecida sobre seres humanos, sobre a Mauri, Carlito, Felipe, sobre todos nós. Então, essa história é antiga. Quando ainda era igreja primitiva, o apóstolo Paulo já fala sobre isso. Em 1 Coríntios ele fala: olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E quem planta e quem rega não é nada.
É só o Senhor que dá o crescimento. O que Paulo já estava querendo doutrinar a igreja ali? Gente, ó, quem se acha muito por ter plantado, não é nada. Quem se acha muito por ter liderado a igreja a um grande crescimento, não é nada. É Deus que fez crescer. Mas o homem é o homem. Aí, primeiro, então, você tem o cristianismo primitivo, que não é cristianismo católico nem evangélico. Ele é o cristianismo bíblico primitivo. É a continuação de Atos 28. O livro de Atos para em Atos 28, e aí começa Atos 29, que é o quê? O movimento da igreja primitiva, onde surge a patrística, os pais da igreja. Aí vem a igreja bizantina, em 381, com Constantino, e o Império Romano está caindo. Qual a única força no Império? Cristianismo. Opa, peraí, deixa eu puxar essa força para cá, porque esse pessoal está crescendo. Então, aqueles 3 séculos de cristianismo perseguido como seita, termina quando você tem o Edito de Milão, em que não se persegue mais cristão, e depois que eles se tornam religião oficial do Estado. Aí você tem a igreja bizantina. Aí chega no ano 1000, essa igreja que era com sede em Constantinopla, que na época em homenagem a Constantino. Por quê? Porque Constantino é o quê? O imperador romano que abençoa o cristianismo. Então, Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, se torna a sede do bispado. A igreja cristã do mundo, não era Roma ainda, era Istambul, em Constantinopla, com Teodoro, os grandes imperadores cristãos que sucederam depois Constantino. Aí vem, no ano, de novo, por causa de religião, vem o cisma, no ano 1000. Aí segue a igreja ortodoxa, que tem outras divisões, não é? Ortodoxa grega, ortodoxa russa, ortodoxa síria, tem os maronitas, que são bem antigos, remanescentes da igreja primitiva, lá na Síria, os coptas do Egito, que advogam que o apóstolo Marcos foi para lá levar o evangelho. Aí já tem os indianos que dizem que Tomé foi levar para lá, então eles também são descendentes desse cristianismo primitivo. E vem o ano 1000, a divisão, e a igreja ocidental, que é a igreja romana. Aí depois tem a reforma, no 16º século, com Lutero, Calvino, Zwingli, os reformadores. Nasce a igreja evangélica, né? Protestante primeiro, né? Mais a igreja diretamente da reforma, que é a igreja luterana, a igreja presbiteriana, as igrejas reformadas. Depois vem os herdeiros da reforma, que inclui os batistas, os congregacionais, que já vinham num movimento paralelo ali, os anabatistas. Aí eles têm que depois, por questões políticas também, Henrique VIII quer casar de novo com Ana Bolonha, que ele divorciou, mas a igreja não permite, então ele cria o cisma. Aí vem um terceiro cisma, você tem a igreja ortodoxa, a igreja romana, a igreja protestante na Alemanha, e aí você tem um quarto cisma, na verdade, acontecendo na Inglaterra. Só que aí na Inglaterra, o que acontece? Vem a igreja anglicana, nasce lá. Só que nesse tempo está nascendo também Estados Unidos da América. E lá era a igreja anglicana também. Só que lá esses cristãos batistas, os anabatistas, que estavam passando um movimento puritano de grande crescimento, eles também começam a ser perseguidos lá. Aí por isso, perseguidos na Inglaterra. Então eles têm que ir para um novo mundo onde eles tenham liberdade. Só que, de novo, fruto da divisão, o que acontece? Os que chegaram primeiro lá começam a perseguir os batistas, os Quakers, né? Os puritanos começam a persegui-los. Aí os batistas vão eles chegam ali em Massachusetts, ali com Mayflower, não é? E aí eles procuram, e tem um estado americano hoje, que tem a primeira igreja batista dos Estados Unidos, 1634, por aí assim. Que é fruto de quê? Olha o nome do estado, da cidade. Providence. O que é aquilo? Está em Rhode Island. Providence, por quê? Foi o lugar que Deus providenciou para eles viverem em paz, livre da perseguição dos puritanos lá de Massachusetts.
Então, olha só, divisão em cima, divisão e divisão e Daí divisão até surgem hoje. todas essas divisões. Todas as divisões. Então, você tem um cristianismo primitivo, você tem um cristianismo institucional bizantino, você tem um cristianismo romano, depois você tem um cristianismo histórico. Dentro do histórico, você tem o histórico europeu, o histórico do Reino Unido, depois vai para os Estados Unidos. Só que no meio disso tudo você tem muito movimento também de avivamento, de crescimento, Sim. de expansão. Agora você pode me perguntar assim, e Carlito, por que a Igreja Católica não se dividiu tanto? Por dois motivos. Um, ela tem um governo centralizado em Roma. Então, Roma ela é dona de todas as propriedades, etc. Quando você tem esse sistema, você impede muito dessa divisão. Sim. E segundo, que ela mesmo permitiu algumas divisões, foi muito sábio da parte da igreja na época, de criar as ordens. Então você chega para um religioso salesiano, um franciscano, um beneditino, eles são muito diferentes entre eles. Sim. Mas eles colocaram as diferenças teológicas, culturais e de costumes em segundo plano. Uma só igreja, um só papa e diferentes ordens. Sim. Um tem uma ênfase mais da teologia da libertação, o outro mais da educação, o outro mais da teologia, da caridade. E assim eles foram se resolvendo. A igreja se manteve mais unida, Sim. embora que tenha algumas divisões. Já o meio evangélico, primeiro protestante, depois evangélico, acabou se dividindo mais nesse sentido. Interessante a pergunta que fizeram, Mauri, perdão. Talvez a pessoa esteja querendo acertar, né? Sim, claro. O que a pessoa deve procurar, o que ela deve avaliar ao procurar uma igreja? E a igreja, ela é um lugar para frequentar apenas ou ela é mais do que isso? E acrescentando essa pergunta, porque o que eu entendi, assim, obviamente, das divisões, é que as pessoas estão buscando a Deus, independente se é na igreja batista, se é na igreja adventista, elas estão querendo, né? Eu vi que teve um crescimento nos últimos 20 anos de mais de 200% das igrejas evangélicas de uma forma geral. Uhum. Então, além dessa pergunta, por que se deu esse crescimento tão grande, principalmente nesses últimos 20 anos, da igreja evangélica de uma forma geral? Acho que tem muito a ver com a pergunta do pastor Felipe, o senso de pertencimento. Por que às vezes um jovem europeu se alista para ser parte de um movimento como o do ISIS? Por que houve esse lastro das universidades europeias e depois de americanas? Claro que tem interesse, tem gente patrocinando esses protestos por detrás, mas tem muito jovem ali que está com problema com os pais, está com problema com bullying na própria universidade e encontrou ali uma maneira de aceitação e pertencimento. Sim. Aquele cara que era excluído do grupo famoso da faculdade, como ele adere a uma bandeira de protesto, opa, agora vamos esquecer toda a diferença dele, ele é bem-vindo ao grupo. A igreja protestante, na maioria das vezes, né? Então ele é aceito no grupo. Então o senso de pertencimento, quando isso acontece, provoca na pessoa uma sensação de segurança. Então a igreja, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. O reino de Deus estabelecido por Jesus, ele vem do céu para a terra. Então, ele está presente aqui por meio da fé, da igreja, da Bíblia, da palavra, do Espírito Santo, do próprio Cristo, mas ele não é desse mundo. Quando alguém entra para esse reino e o ambiente, o ethos que ele faz parte, a sua igreja local, descobre a importância de gerar um lugar seguro, de amor, de aceitação, ela tem muito mais probabilidade de gerar nesse indivíduo raízes. Sim. Agora, eu vou voltar um pouquinho, Felipe e Amaury, à questão no passado. Eu tenho 54 anos de idade. Me converti aos 10 anos de idade, fui batizado. E na década de 80, passei então a minha vida de adolescente. Era muito comum você encontrar nas ruas do Rio de Janeiro, você é da cidade ou do estado? Da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então você é carioca, eu era fluminense. Sim. Era fluminense, mas eu sou botafoguense. Do Botafogo. Exatamente. Eu sou torcedor do Fluminense. Olha, tudo bem, não tem nenhum... campeão, o Glorioso é campeão desde 1910, então não tem problema. Mas o que você encontrava? Você conversava com uma pessoa na rua, assim, falava assim, a que igreja você frequenta ou que religião você é? Se a pessoa fosse católica, ele tinha duas respostas. Eu sou católico, vou na missa, vou na igreja, venero tal santo, etc. Essa resposta, ele era bem firme. O outro dizia assim,
Sou católico, mas não sou praticante. Sim. Ok, segui a vida. Você encontrava nessa mesma época um evangélico, ele te dizia o nome do pastor, a igreja que frequentava, quantos anos ele era batizado e estava firme na fé lá. Era muito raro, Mauri, você encontrar um evangélico fora de igreja. O número de cristãos desviados era muito menor. Primeiro, porque a igreja era muito menor. E segundo, porque tinha menos divisões. Você chegava numa cidade, você tinha batista, metodista, presbiteriano, anglicano, e o pentecostal era Assembleia de Deus, ou no máximo ali um movimento muito novo, como o Brasil para Cristo, que surge na década de 50, evangélico quadrangular, só. Só que essa pessoa não estava amargurada. Hoje nós temos uma situação bem diferente. Você sai aqui, em qualquer cidade brasileira, e nos Estados Unidos também, eu estive lá agora um ano por um sabático, impressionante, Tennessee, um monte de igreja histórica, um monte de igrejinha pequena, fruto de divisão. E aí você vai encontrar um católico. Faz a pesquisa e vai encontrar. O católico ele vai dizer de novo, sou católico, praticante, venero o santo tal, vou na missa tal, e tem um monte de elogio de dizer da igreja e o orgulho dele frequentar a sua igreja. Mas vai encontrar também o desviado, aquele que só não praticante. Não praticante. Agora, o problema chega na hora que você encontra um evangélico. A porcentagem de evangélico desviado é muito grande. Só que, quando você encontra um evangelho, ele está bem com Deus, bem com Jesus, bem com o Espírito Santo, bem com a igreja, bem com a sua identidade, como vocês estão aqui, está tudo bem. Agora, o outro que está mal, ele já passou por 4 igrejas, ele fala mal do pastor, ele fala mal do ambiente, da igreja, ele está azedo, ele está amargo. E acaba até se afastando de Deus, né? E levando outros a se afastarem também. Então, eu sei, eu não sou ingênuo, eu sou pastor há 32 anos. Então, eu sei que existe abuso religioso, mas eu sei também que esse excesso de liberdade que tem no meio evangélico, e às vezes, pela questão de chegar um membro que ele fala bem, ele se comunica bem, ele tem habilidade de liderança ou ele tem recurso, ele chega e ele é introduzido muito rápido à liderança da igreja. E na liderança da igreja tem os seus bastidores. E muitas vezes esse camarada que lidera, ou lidera louvor, ou lidera ministério, ou grupos, ou administração, pregação. Ele tem atritos, como em qualquer lugar, como nós estamos fazendo aqui um histórico de 2000 anos e mais do que isso. Só que ele não está maduro o suficiente, ele não foi preparado para isso. Ele saiu da conversão, entrou na igreja e já está liderando, já está no púlpito, já está liderando louvor. Aí ele tem um problema relacional, que se ele tivesse bem, ele resolveria filtrando as coisas. Não, ele leva para o lado pessoal e generaliza. Muitas vezes queria pregar e não pôde pregar, queria tocar e não pôde tocar, queria liderar, queria pastorear uma igreja, queria fazer... Aí acaba mudando, aí sai. Só que ele sai com isso não resolvido, vai para a primeira igreja da moda da esquina. Né? Eu brinco dizendo, o Felipe já me ouviu dizer isso muito, que o processo de plantação é lento, Amaury. Você vai evangelizar, buscar a conversão. Felipe fez parte da plantação da igreja da cidade aqui em São Paulo. Não é fácil, é um processo lento, porque nós não queremos crescer simplesmente mudando placa. É um processo de conversão, discipulado, evangelismo. Isso leva tempo. São 12 anos da igreja da cidade. 11 anos. Então é um processo lento. O próprio processo de conversão é um processo muito difícil, principalmente quem vem de família que não é cristã. É mais difícil ainda do que pessoas que crescem numa família cristã. Né? Exatamente. Então, é um processo que você precisa criar raízes. Né? Jesus disse, ide, pregai, batizai, discipulai. Discípulos não nascem prontos, eles têm que ser feitos, disse Jesus. Então é um processo. E tem muita gente que não quer esse processo, quer pescar em aquário dos outros e vir logo. Então hoje tem uma confusão. Abrir igreja bíblico é mandamento do Senhor? Mas você pode fazer isso da forma errada, da forma certa. A forma certa é Lucas 10, ir evangelizar, encontrar o homem da paz, discipular, começar um pequeno grupo, multiplicar para 2, para 3, para 4, e aí estabelecer igreja, etc. Agora, hoje tem gente abrindo CNPJ e achando que isso é plantar igreja.